Uma casa de campo não é medida em metros quadrados, mas em verões. Ela é construída com o som de risadas na beira da piscina, com o cheiro de grama molhada depois de uma chuva de fim de tarde, com o calor da lareira em noites frias e com as manchas de molho de macarrão na toalha da mesa de domingo. A nossa casa em Aldeia da Serra era o álbum de fotos da nossa família, um lugar onde cada tijolo guardava uma memória, cada árvore contava uma história. E num sábado ensolarado de novembro, descobri, pelo brilho frio da tela de um celular, que eles estavam criando novas memórias naquele álbum. E que na foto da família eu havia sido impiedosamente cortada. Meu nome é Regina, tenho 69 anos, e por muito tempo, meu maior orgulho e minha maior alegria era proporcionar um refúgio para os meus filhos. A casa de campo foi o grande sonho meu e de meu falecido marido, Heitor. Ele, um engenheiro civil de alma e coração. Eu, uma professora de artes que sempre viu beleza nas coisas simples. Compramos o terreno quando não era nada além de um pedaço de mato inclinado. E durante quase uma década, construímos aquela casa, fim de semana após fim de semana. Heitor projetou tudo. Uma casa com varandas largas e janelas imensas, para que a natureza estivesse sempre dentro de casa. Eu cuidei do jardim. Plantei um pomar no fundo do terreno, amoreiras, jabuticabeiras, laranjeiras. Plantei ipês amarelos que, a cada primavera, transformavam nosso quintal num tapete de ouro. E, na varanda principal, Heitor construiu, com suas próprias mãos, uma mesa de madeira de lei, uma peça rústica e maciça, grande o suficiente para abrigar toda a família e os amigos que sempre foram bem-vindos. Esta mesa, Regina, ele me disse ao passar a primeira demão de verniz, é o coração da casa. É aqui que as melhores memórias serão servidas. E foram. Nossos filhos, Ricardo e Lúcia, cresceram correndo por aquele gramado. Foi naquela piscina que ensinei meus 4 netos a nadar. Foi no forno a lenha que fizemos centenas de noites de pizza. Cada canto daquela propriedade era um santuário de afeto, um testamento da nossa história. Quando Heitor se foi, há 8 anos, meus filhos sugeriram que eu vendesse a casa. É muito grande para a senhora sozinha, mãe, disse Ricardo. Dá muita despesa, muito trabalho, completou Lúcia. Mas eu me recusei. Manter aquela casa era manter Heitor vivo. Era garantir que a nossa família sempre tivesse um ponto de encontro, um lugar para se reconectar. E por um tempo, funcionou. Eles vinham nos feriados, nas férias. A casa se enchia de vida. Mas aos poucos, a percepção deles sobre a casa começou a mudar. Ela deixou de ser a casa da mamãe e passou a ser a nossa casa de campo. Um direito adquirido. Um resort particular, de uso livre e com manutenção e despesas pagas integralmente pela minha aposentadoria e pela pensão que Heitor me deixou. A sutileza do abuso começou a se manifestar nas pequenas coisas. Eles pararam de perguntar se podiam ir e passaram a apenas avisar que estavam indo. Mãe, estamos indo para a serra este fim de semana, ok? A Mônica, esposa de Ricardo, convidou um casal de amigos, dizia meu filho, numa ligação apressada de sexta-feira. Eles chegavam, usavam tudo e iam embora no domingo à noite, deixando para trás um rastro de desordem. A louça na pia, as toalhas molhadas jogadas no chão, a churrasqueira suja. E eu, na segunda-feira, pegava meu carro e dirigia 1h30 até lá para limpar a bagunça deles, para que o resort estivesse impecável para o próximo fim de semana de lazer que eles decidissem ter. Então vieram as sugestões de modernização, quase sempre lideradas por Fernando, o marido de Lúcia, um homem que confundia bom gosto com preço alto. Regina, ele me dizia, com seu ar de especialista, essa mesa de madeira do Heitor é linda. Tem valor sentimental, claro. Mas não acha que uma de vidro com cadeiras de design deixaria a varanda com um ar mais contemporâneo? Sogrinha, esse seu pomar no fundo. Dá tanta fruta que a gente nem consome. E se a gente tirasse umas árvores e fizesse uma quadra de tênis? Valorizaria muito o imóvel, sugeriu Mônica, minha nora. Eles queriam apagar as nossas memórias e substituí-las por um catálogo de revista de decoração. Eu resistia com gentileza, mas com firmeza. A mesa fica, Fernando. Foi seu sogro quem a fez.
O pomar fica, Mônica. Seus filhos adoram pegar amora no pé. E eu me tornava, aos olhos deles, a velha teimosa, apegada a um passado que não combinava com o futuro sofisticado que eles almejavam. Apesar de tudo, eu suportava. Suportava porque amava ter a casa cheia, amava o som da risada dos meus netos, amava a ilusão de que ainda éramos a família unida que Heitor e eu sonhamos. A grande traição, o ato que finalmente me fez acordar, aconteceu num sábado comum. Eu estava no meu apartamento na cidade. Havia falado com eles durante a semana e ambos, Ricardo e Lúcia, disseram que teriam um fim de semana tranquilo, cheio de trabalho. Eu cheguei a convidá-los para almoçar comigo no domingo, mas eles desconversaram. Acho que não vai dar, mãe. Muita coisa para resolver. Eu acreditei. Na tarde de sábado, sentada no meu sofá, eu abri o Facebook para passar o tempo. E foi quando eu vi. A primeira foto não era deles. Era de uma amiga de Mônica, uma mulher que eu mal conhecia. Mas o fundo da foto era inconfundível. Era a minha varanda, a mesa de Heitor. E sobre ela, uma profusão de garrafas de vinho e tábuas de queijos. A legenda dizia: "Fim de semana perfeito com amigos perfeitos. Obrigada pelo convite, Mônica e Ricardo." Meu coração deu um salto. Cliquei no perfil da mulher e lá estava o álbum de fotos completo, público para quem quisesse ver. O título era Farra em Aldeia da Serra. E as fotos? As fotos eram como punhais. Lá estavam eles. Meu filho, Ricardo, e minha filha, Lúcia. Minha nora, Mônica, e meu genro, Fernando. Meus 4 netos. E mais umas 15 ou 20 pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Havia fotos deles na piscina, brindando com taças de espumante. Havia fotos deles jogando bola no gramado. Havia uma foto de Fernando, orgulhoso, ao lado da minha churrasqueira, servindo picanha para os convidados. Havia uma foto de Mônica, posando para uma selfie, com as minhas roseiras ao fundo. E havia uma foto, a que mais me doeu, de todos eles. A minha família e seus amigos, sentados à mesa de Heitor, rindo, comendo, celebrando. Todos estavam lá, todos os que eu amava, menos eu. Eles não apenas tinham ido para a minha casa sem me convidar, eles tinham mentido para mim. Tinham se certificado de que eu ficasse na cidade para que pudessem usar o meu lar, o nosso santuário, como o palco para a sua festa privada. Eu não era apenas a dona da casa. Eu era a pessoa a ser deliberadamente excluída para que a farra pudesse acontecer sem o incômodo da minha presença. As lágrimas que vieram eram de uma natureza diferente. Não eram de tristeza. Eram de uma raiva fria, de uma lucidez cortante. Olhei para aquelas imagens, para os sorrisos falsos, para a apropriação da minha história e senti o amor incondicional que eu nutria por eles se transformar em pó. O que eu fiz? Gritei? Chorei? Liguei para eles cobrando uma explicação? Não. Eu fiz algo muito mais calmo e muito mais definitivo. Levantei-me do sofá, respirei fundo, fui até o meu quarto, troquei de roupa, peguei a chave do meu carro e a minha bolsa. Dentro dela, a pasta com todos os documentos da casa de campo. Meu primeiro telefonema foi para o Sr. Almeida, o corretor de imóveis mais astuto e bem relacionado que eu conhecia. Almeida? Boa tarde. É a Regina, viúva do Heitor. O senhor está ocupado nas próximas horas? Dona Regina, que prazer! Para a senhora, nunca estou ocupado. Do que precisa? Preciso que o senhor me encontre em Aldeia da Serra, em frente à minha casa, em no máximo 1h30. Eu decidi, subitamente, colocar o meu imóvel à venda. E acho que o momento ideal para uma primeira visitação é durante uma festa. Assim, os potenciais compradores podem ver a excelente capacidade de entretenimento da propriedade. Houve um silêncio chocado do outro lado, seguido por uma risada baixa de admiração. Dona Regina, a senhora é uma mulher de surpresas. Estarei lá. Meu segundo telefonema foi para um conhecido do meu falecido marido, o Dr. Tavares, um industrial rico que eu sabia que há anos procurava uma casa de campo na região. Dr. Tavares, boa tarde. É a Regina, viúva do Heitor. Desculpe o incômodo. Lembro-me de o senhor ter comentado, certa vez, sobre o seu interesse em uma propriedade em Aldeia da Serra. Regina? Que surpresa! Sim, ainda procuro, mas não encontro nada que me agrade, pois acho que os seus problemas acabaram.
A minha casa, a que o senhor elogiou tanto no passado, está subitamente disponível. Eu sei que é em cima da hora, mas o senhor e sua esposa teriam interesse em visitá-la, digamos, em 2 horas? Mas é claro, seria uma honra. Mas hoje, num sábado à tarde? Sim, é um momento excelente. Haverá uma pequena recepção acontecendo na casa. O senhor poderá ver o imóvel em pleno funcionamento. Garanto que ficará impressionado com o potencial. Ele concordou, entusiasmado e curioso. Desliguei o telefone. Peguei as chaves do carro. Olhei uma última vez para a tela do computador, para a foto da minha família feliz na minha varanda. Eles queriam uma festa sem mim na minha casa. Sussurrei para o apartamento vazio. Pois eles terão. Uma festa de lançamento. A festa de lançamento da venda do paraíso deles. Entrei no meu carro e comecei a dirigir em direção à serra. Eu não ia para lá como uma mãe traída em busca de explicações. Eu ia como a proprietária, acompanhada de um corretor e de um comprador. A festa deles estava prestes a ter convidados muito, muito inesperados. E o prato principal a ser servido seria a realidade. A estrada que subia a serra em direção à aldeia da serra nunca me pareceu tão longa, nem tão curta. Cada curva era um portal para uma memória. Longa, porque a cada quilômetro que eu vencia, o peso da decisão que eu havia tomado parecia se assentar mais em meus ombros. Curta, porque a cada minuto que passava, a minha raiva se transformava em uma energia fria e potente que me impulsionava para a frente, para o ato final daquela peça trágica que eles haviam começado. Lembrei-me das primeiras viagens por aquela mesma estrada, na caminhonete velha de Heitor, com os bancos cheios de sacos de cimento e sonhos. Lembrei-me de Ricardo e Lúcia, crianças, no banco de trás, cantando, perguntando a cada 5 minutos: "Falta muito?" Sim, meus filhos, agora falta muito pouco. Falta muito pouco para vocês entenderem o que fizeram. Parei em um pequeno café na beira da estrada, a 10 minutos do meu destino. Era o nosso ponto de encontro combinado. Em poucos minutos, o carro elegante do Sr. Almeida, o corretor, estacionou ao lado do meu. Logo depois, chegou a Mercedes do Dr. Tavares, de onde ele e sua esposa, uma mulher de porte aristocrático chamada Eleonora, desceram. Sentei-me com eles em uma mesa de plástico, sob a sombra de uma mangueira. O contraste era quase cômico. 3 figuras do mais alto escalão social, e eu, uma professora de artes aposentada, prestes a orquestrar uma derrocada familiar. "Dona Regina", começou o Sr. Almeida, com seu ar de profissionalismo. "A senhora tem certeza de que quer fazer isso desta forma? É pouco ortodoxo." "A situação inteira é pouco ortodoxa, Almeida", respondi, com uma calma que o surpreendeu. Fui tratada como um fantasma em minha própria casa. Nada mais justo que eu apareça para assombrá-los um pouco. Virei-me para o Dr. Tavares e sua esposa. "Doutora Eleonora, peço desculpas pela situação inusitada, mas como verão, a casa está em seu pleno potencial de uso, como dizem os corretores. A festa que está acontecendo lá foi organizada pelos meus filhos, sem o meu conhecimento e, principalmente, sem o meu consentimento. Eles acham que sou apenas a caseira. Hoje eles descobrirão quem é a verdadeira proprietária." Dr. Tavares sorriu, um sorriso de quem aprecia uma boa jogada de xadrez. "Dona Regina, não se desculpe. A sua história apenas adiciona valor ao imóvel. Admiro sua coragem." "Ótimo", eu disse, levantando-me. "Então vamos. Proponho o seguinte. Entramos todos juntos. Eu os apresentarei como meus amigos e o Sr. Almeida como meu consultor de investimentos. Apenas observem, façam perguntas, ajam como se estivessem genuinamente interessados em uma futura compra. Eu cuidarei do resto." Eles concordaram, os olhos de Eleonora brilhando com a antecipação do drama. Chegamos ao portão da minha casa de campo, ou melhor, da casa da festa. Havia carros caríssimos estacionados por toda a rua de terra. A música eletrônica, alta e impessoal, vazava pelos muros, abafando o som dos pássaros. Meu coração se apertou. Eles haviam transformado o meu refúgio de paz em um clube de praia sem mar. Entramos. Ninguém nos barrou. A festa estava em seu auge. Dezenas de jovens e adultos que eu não conhecia circulavam pelo meu jardim, com copos de plástico na mão, pisando nos meus canteiros de lavanda.
A grande mesa de madeira de Heitor, na varanda, estava coberta por uma montanha de salgadinhos industrializados e garrafas de bebidas. E então, eles me viram. Lúcia foi a primeira. Ela estava perto da piscina, rindo com um grupo de amigas. Seu sorriso congelou. Seu rosto passou por uma sucessão de cores, do bronzeado ao branco pânico. Ela cutucou o marido, Fernando, que, ao me ver, deixou o copo de uísque escapar de sua mão, espatifando-se no chão. Do outro lado, perto da churrasqueira, Ricardo estava se gabando de alguma coisa para um círculo de homens. Mônica, sua esposa, viu a reação de Lúcia e seguiu seu olhar. A expressão dela foi de puro horror. Ela puxou o braço do meu filho, que se virou. E então ele me viu. Vi o sorriso dele murchar, a postura de homem bem-sucedido se curvar, como se tivesse levado um soco no estômago. Eles vieram em minha direção, os quatro, abrindo caminho pela multidão de convidados, os rostos uma máscara de falsa surpresa e pavor real. "Mãe!" disse Lúcia, a voz um guincho. O que a senhora está fazendo aqui? Eu pensei que a senhora ia ficar na cidade." "Mudei de ideia, minha filha", respondi, com o meu sorriso mais doce e perigoso. "Tive um compromisso de última hora aqui na serra. E, como estava por perto, decidi trazer uns amigos para conhecerem a casa. Espero que não se importem." Apresentei-os. "Estes são meus queridos amigos, doutor Tavares e sua esposa, Eleonora. E este é o meu consultor de investimentos, o Sr. Almeida. Crianças, estes são meus filhos, Lúcia e Ricardo, e seus respectivos cônjuges, Fernando e Mônica." Eles apertaram as mãos, um balé de constrangimento e confusão. "Mas, agora, mãe, no meio da nossa festa?" sussurrou Ricardo puxando-me de lado. "Nossa festa, meu filho? Que interessante. Eu não me lembro de ter sido convidada." Retruquei, em voz baixa. "Mas não se preocupe. Não vamos atrapalhar. Na verdade, vamos aproveitar que a casa está tão viva para fazer um pequeno tour." E, ignorando os protestos silenciosos e apavorados deles, eu comecei a visita guiada mais surreal da história do mercado imobiliário. "Por aqui, por favor, doutora Eleonora", eu disse em voz alta, atraindo a atenção dos convidados mais próximos. Esta é a varanda principal. Como podem ver, ela acomoda confortavelmente mais de 50 pessoas. A mesa, uma peça única feita de jacarandá maciço pelo meu falecido marido, é perfeita para grandes almoços de família. Ou, claro, para festas como esta. Entramos na sala. A música ainda tocava, mas as pessoas já nos olhavam curiosas. O pé direito alto garante a ventilação, mesmo em dias quentes de verão. E a lareira? Apontei para a lareira onde alguém havia deixado uma pilha de copos sujos. É totalmente funcional. Imagino que seja uma delícia no inverno. "É uma casa com uma estrutura excelente, Regina", comentou o Dr. Tavares, entrando no jogo com maestria. "E o terreno? Quantos metros quadrados tem no total?" 2.000 metros, doutor. Com um pomar produtivo nos fundos e uma piscina com aquecimento solar. Respondi, enquanto meus filhos e noras nos seguiam, pálidos, como se estivessem em seu próprio funeral. "Mãe, por favor, pare com isso", implorou Lúcia segurando meu braço. "As pessoas estão olhando. O que vão pensar?" "Vão pensar, minha filha, que eu sou uma mulher de negócios mostrando a minha propriedade." "O que há de errado nisso?" eu disse, soltando meu braço suavemente. Continuamos o tour. Fomos para a área da piscina. Aqui, como podem ver, temos a piscina, o forno a lenha, a churrasqueira. É uma área de lazer completa. A capacidade de entretenimento desta propriedade é realmente notável. A cada comentário meu, a cada pergunta técnica do Dr. Tavares, a cada elogio de Eleonora, eu via o desespero crescer nos olhos de meus filhos. A festa ao redor deles estava morrendo. A música parecia deslocada, as conversas diminuíam. Todos os convidados agora nos observavam, sentindo a tensão no ar, tentando entender que peça de teatro bizarra era aquela. O momento da revelação veio quando voltamos para a varanda. Estávamos todos ali. Eu, meu time, minha família destroçada e os olhares curiosos de seus amigos. "Mãe, já chega", disse Ricardo, a voz finalmente explodindo. "O que a senhora quer com isso tudo? Nos envergonhar?"
Eu me virei para ele, e pela primeira vez deixei a minha máscara de polidez cair. Meu rosto ficou sério, meus olhos duros. Envergonhar vocês? Eu? Perguntei, a voz ressoando no silêncio que se instalara. Eu passei a manhã de hoje vendo as fotos da farra de vocês no Facebook. Fotos da minha casa, da minha piscina, da mesa do meu marido cheia de estranhos. E, em nenhuma daquelas fotos, eu estava presente. Porque vocês mentiram para mim. Me excluíram deliberadamente para poderem usar o meu lar como seu playground particular. Vocês não me envergonharam. Vocês me anularam. Me trataram como um objeto, um empecilho a ser removido para que a diversão pudesse começar. E agora, vocês me perguntam o que eu quero? Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas palavras assentar. Eu vou lhes dizer o que eu quero. Eu quero que vocês saibam que a casa de campo da mamãe, o resort gratuito de vocês, fechou as portas. O que eu estou fazendo, meus filhos, não é uma visita de amigos. É uma visita de negócios. Eu estou mostrando o meu imóvel a um comprador muito interessado, porque esta casa, o álbum de fotos da nossa família, está à venda. A declaração caiu como uma bomba atômica. Vi o queixo de Lúcia cair. Vi Mônica levar a mão à boca, em choque. Vi a fúria e a incredulidade no rosto de Fernando. E vi o meu filho, Ricardo, desabar. Ele se apoiou na mesa de Heitor, o rosto escondido entre as mãos. A festa acabou oficialmente naquele instante. Os amigos deles, constrangidos, começaram a inventar desculpas e a se retirar em silêncio. Em poucos minutos, o jardim estava quase vazio. Restavam apenas os destroços da festa e da minha família. Foi então que o Dr. Tavares, com o timing de um grande ator, deu o seu golpe de mestre. Dona Regina, se me permite interromper este momento familiar, ele disse, a voz calma e imponente. Minha esposa e eu estamos absolutamente encantados com a propriedade. Ela é exatamente o que procurávamos. Gostaríamos de fazer uma proposta, aqui e agora, para evitar que ela vá ao mercado. Oferecemos o valor cheio que o Sr. Almeida nos informou. E fechamos o negócio na segunda-feira. Eu me virei para ele, ignorando os lamentos e os protestos que começavam a surgir dos meus filhos. Dr. Tavares, sua proposta é excelente e sua sensibilidade maior ainda. Eu aceito. Estendi a mão para ele. Sr. Almeida, por favor, prepare a minuta do contrato. Apertamos as mãos, selando o negócio no meio do cenário de devastação da festa deles. Então, eu me virei para meus filhos, meus noros, que me olhavam com olhos de quem vê o mundo acabar. Com a voz mais clara e final que eu pude encontrar, eu disse a única coisa que restava a ser dita. A festa acabou. O aperto de mãos entre mim e o Dr. Tavares, selando a venda da minha casa, foi o som mais alto que já se ouviu naquela varanda. Ele não foi um som de celebração, mas o clique de uma porta se fechando para sempre. A festa, que minutos antes borbulhava com música e risadas, agora era um cemitério de copos pela metade e de rostos pálidos e constrangidos. Os amigos dos meus filhos, pegos no fogo cruzado de um drama familiar que era muito mais interessante que qualquer fofoca de novela, batiam em retirada, murmurando desculpas esfarrapadas. Em menos de 10 minutos, o jardim estava quase vazio. Restavam apenas os destroços, o cheiro de carne queimada na churrasqueira, a música eletrônica que o DJ havia abandonado no meio de uma batida e as 4 estátuas de choque e desespero que eram os meus filhos e seus cônjuges. Eles me olhavam como se eu fosse uma aparição, uma força da natureza que eles não sabiam que existia. A mãe dócil, a avó que servia, havia se transformado em uma negociadora implacável que acabara de liquidar o paraíso particular deles na frente de todos os seus amigos. Eu não acredito que você fez isso, sussurrou Lúcia, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Vender a casa do vovô, a nossa casa. Nossa casa, Lúcia, retruquei, a calma em minha voz sendo a minha maior arma. Um lugar onde a dona não é convidada não é nosso. É um espaço invadido, e eu apenas exerci o meu direito de proprietária de vender um imóvel que estava sendo mal utilizado e, principalmente, desrespeitado. Isso é por dinheiro, então? Você nos puniu por dinheiro? Gritou Fernando, meu genro, o rosto vermelho de raiva e humilhação.
Dr. Tavares, percebendo que a situação ainda iria se deteriorar, interveio com a elegância de um diplomata. Regina, minha cara, se me permite, eu e Eleonora vamos aguardar no carro. Almeida, por favor, nos acompanhe. Finalizaremos os detalhes por telefone. A noite foi memorável. Eles se retiraram, deixando-me a sós com a minha família destroçada. Não, Fernando, eu respondi depois que eles saíram. Não é por dinheiro. Vocês nunca entenderão isso, não é? É por respeito. É pela memória do homem que construiu esta mesa onde você apoia seu copo de uísque. É por cada árvore que plantei. É por cada fim de semana da minha vida que dediquei a manter este lugar para que vocês pudessem ter um refúgio. E vocês transformaram meu refúgio em um salão de festas e a mim em uma porteira que não merecia nem a chave do portão. Mônica, minha nora, sempre a mais pragmática, foi direto ao ponto que lhe interessava. E o dinheiro? O que a senhora vai fazer com o dinheiro da venda? É nosso por direito também. Somos seus herdeiros. A audácia dela, mesmo naquele momento de desolação, me chocou. Herança, Mônica? Herança é algo que se recebe depois que alguém morre. E para todos os efeitos, a mãe do seu marido, a quem vocês mataram de desgosto no último sábado, está muito viva. E o dinheiro que ela recebeu pela venda do que é dela, e somente dela. E será usado para financiar a paz e a tranquilidade que vocês me roubaram nos últimos anos. Virei-me e comecei a caminhar em direção ao meu carro. Mãe, aonde a senhora vai? Não pode nos deixar aqui, gritou Ricardo, o desespero finalmente quebrando sua paralisia. Eu não estou deixando vocês. Vocês já foram deixados pela própria arrogância. Eu estou apenas indo para casa. A minha casa, o meu apartamento na cidade. E vocês têm 1 mês para desocupar a minha antiga propriedade, conforme a lei e a gentileza dos novos donos. Sugiro que comecem a empacotar. Entrei no meu carro e fui embora, deixando-os no meio da bagunça da festa e das ruínas de suas próprias vidas. A viagem de volta para a cidade foi silenciosa. Eu não liguei o rádio, apenas dirigi enquanto a noite caía sobre a serra. A raiva e a adrenalina da confrontação começaram a dar lugar a uma profunda e avassaladora tristeza. Eu não estava feliz. Eu estava livre, o que é diferente. Estava livre de uma obrigação, de um fardo, de uma ingratidão que me consumia. Mas a liberdade tinha o gosto amargo da perda. Eu não havia apenas vendido uma casa. Eu havia formalizado o divórcio da família que eu um dia sonhei ter. Naquela noite, decidi que precisava me despedir. No dia seguinte, bem cedo, voltei para a casa de campo. Sozinha. A bagunça da festa ainda estava lá, intocada. Eles haviam simplesmente abandonado o barco. Passei o dia inteiro limpando. Não com raiva, mas com uma solenidade ritualística. Cada copo que eu lavava, cada prato que eu secava, era um adeus. Quando a casa estava limpa, eu caminhei por ela uma última vez. Fui ao quarto onde meus filhos dormiram quando eram crianças. Passei a mão na parede onde ainda havia uma marca de lápis medindo a altura de Ricardo. Fui à cozinha e toquei na bancada onde ensinei Lúcia a fazer seu primeiro bolo. Sentei-me na varanda, na grande mesa de Heitor, e chorei. Chorei por tudo. Pelo amor que foi, pela família que se perdeu, pelo sonho que virou pó. Passei a minha última noite ali. Dormi no meu quarto, com as janelas abertas para ouvir o som dos grilos e sentir o cheiro do meu jardim. E na manhã seguinte, antes de ir embora, fiz uma última coisa. Fui ao meu pomar com uma pequena pá. Retirei com cuidado uma muda de amoreira, a primeira árvore que plantei com Heitor. Coloquei-a em um grande vaso com a melhor terra do meu quintal. Eu não podia levar a casa, mas podia levar comigo um pedaço vivo da sua alma. Tranquei a porta, deixei a chave debaixo do capacho para que os novos donos a encontrassem e fui embora, sem olhar para trás. De volta ao meu apartamento na cidade, o espaço que antes me parecia apenas um lugar funcional, agora me acolhia como um verdadeiro refúgio. E no silêncio dos dias que se seguiram, eu comecei a minha reconstrução. Desempacotei minhas velhas telas e tintas que estavam guardadas há anos. Eu, que fui professora de artes, havia me esquecido do prazer de criar. Comecei a pintar. Pintava a luz do sol, as flores, as paisagens da minha memória.
E a cada pincelada eu sentia que estava colocando para fora a dor e preenchendo a tela e a mim mesma com novas cores. Enquanto isso, o mundo dos meus filhos desabava. Sem a casa de campo, eles perderam seu principal ativo social. O lugar onde recebiam os amigos, onde passavam os fins de semana, onde ostentavam um padrão de vida que não lhes pertencia, havia desaparecido. E com ele, desapareceram também muitos dos amigos que frequentavam as festas. A pressão financeira aumentou. As férias agora teriam que ser pagas. Os fins de semana de lazer também. E as discussões entre os casais, antes abafadas, se tornaram explosivas. Soube, por uma prima distante, que o casamento de Lúcia e Fernando estava por um fio. Ele a culpava pela perda da casa de praia. Ela o culpava pela ganância que os levou a desprezar a mim. Ricardo e Mônica também viviam em pé de guerra. Eles tentaram me ligar, várias vezes. Eu não atendi. Eu precisava daquele tempo. Precisava que eles sentissem o peso de suas próprias escolhas, sem a minha interferência. A primeira tentativa de contato que eu aceitei veio quase ao final do prazo de 30 dias. Foi uma carta, deixada por debaixo da porta do meu apartamento. A caligrafia era de Lúcia. Mãe, dizia, eu sei que não tenho o direito de te pedir nada. E não estou escrevendo para pedir que desfaça a venda da casa. Eu sei que isso é impossível. E pensando bem, eu sei que merecemos o que aconteceu. Eu estou escrevendo apenas para dizer que eu entendi. Eu entendi o que a senhora quis dizer sobre a alma daquele lugar. No último fim de semana, nós fomos a um hotel fazenda com as crianças. Um lugar caro, que mal podíamos pagar. Tinha piscina, quadra de tênis, tudo o que o Fernando sempre quis. E foi o fim de semana mais triste das nossas vidas. Porque não era o nosso lugar, não tinha a nossa história, não tinha o cheiro do bolo da avó, nem a sombra da árvore que o avô plantou. Tinha preço, mas não tinha valor. Eu sinto muito, mãe. Sinto muito pela minha cegueira, pela minha fraqueza, pela minha ingratidão. Eu não sei se um dia a senhora poderá nos perdoar, mas eu precisava que a senhora soubesse que, finalmente, eu entendi o que perdemos. E não foi uma casa. Li a carta com o coração apertado. Era o primeiro sinal de um arrependimento genuíno. No 30º dia, o dia em que os novos proprietários tomariam posse da casa de campo, meu interfone tocou. Eram os dois, Ricardo e Lúcia. Mãe, por favor, a gente pode subir? Só 5 minutos. A gente não veio pedir nada. A gente só precisa se despedir de verdade. Eu hesitei. Mas a carta de Lúcia havia amolecido uma parte de mim. Eu os deixei subir. Eles entraram no meu apartamento. Estavam mais magros, abatidos. Olharam ao redor, para as minhas pinturas nas paredes, para a muda de amoreira que eu havia colocado na varanda. A senhora está pintando de novo, disse Ricardo a voz baixa. Sim, estou reencontrando as minhas cores, respondi. Mãe, começou Lúcia, os olhos cheios de lágrimas. A gente sabe que não merece, mas a gente veio aqui para pedir o seu perdão e para te entregar isso. Ela me deu uma pequena caixa. Dentro havia uma chave, a chave da casa de campo, e ao lado uma foto, a foto da grande mesa de madeira de Heitor. Os novos donos foram muito gentis, disse Ricardo. Nós fomos até lá ontem para pegar umas coisas que havíamos esquecido e explicamos a eles a história da mesa. Eles disseram que a mesa é o coração da casa e que jamais se desfariam dela. E que, quando a senhora quisesse, as portas estariam abertas para uma visita. E nós queríamos te perguntar uma coisa, continuou Lúcia, a voz trêmula. A gente sabe que perdeu a casa, mas a gente não queria perder a nossa mãe. Será que um dia a senhora nos aceitaria para um almoço de domingo? Aqui, na sua casa, a gente traz a sobremesa e a gente lava a louça. Olhei para os meus 2 filhos, ali, em pé, na minha sala, despidos de sua arrogância, de sua certeza. Eram apenas 2 pessoas que haviam se perdido no caminho e que agora, timidamente, tentavam encontrar o caminho de volta. Acho que podemos começar a conversar sobre isso, eu disse com um pequeno sorriso. Mas, da próxima vez, liguem antes. A minha agenda agora anda bastante ocupada. A festa havia acabado, sim,
mas uma nova e muito mais sincera reunião de família estava talvez apenas começando. O pedido de desculpas dos meus filhos, ali na sala do meu apartamento, foi como a primeira chuva fina depois de uma longa e devastadora estiagem. Não resolveu a seca, não fez as flores brotarem instantaneamente, mas umedeceu a terra dura e rachada da minha mágoa, permitindo que uma semente de esperança pudesse, talvez, começar a germinar. Eu não os perdoei com um abraço e um "está tudo bem". O tudo bem seria uma mentira. Nada estava bem. Mas a disposição deles em reconhecer o próprio erro era um começo. Um almoço de domingo, eu disse, olhando para Ricardo e Lúcia, que pareciam duas crianças esperando por um veredito. Podemos começar por aí. Mas como eu disse, nos meus termos. Liguem durante a semana. Veremos se a minha agenda permite. Eles saíram do meu apartamento com uma mistura de alívio e incerteza. A porta não estava mais trancada para eles, mas o caminho para dentro do meu coração ainda era longo e íngreme. Na semana que se seguiu, mergulhei de cabeça na minha nova vida. O apartamento, antes um mero ponto de apoio, tornou-se a minha tela em branco. Com o dinheiro da venda da casa de campo, eu não tinha mais preocupações financeiras. E pela primeira vez em décadas, eu me permiti usar esse dinheiro para mim. Contratei uma pequena reforma. Transformei o antigo quarto da bagunça em um pequeno e luminoso ateliê de pintura. Comprei telas, tintas a óleo, pincéis de todos os tamanhos. A professora de artes aposentada, que por anos só ensinou os outros a criarem, agora iria criar para si mesma. A muda de amoreira que trouxe da serra foi plantada em um grande vaso de cerâmica na minha varanda, um lembrete vivo de que as raízes, mesmo quando transplantadas, podem continuar a crescer. Enquanto meu mundo se enchia de cores e cheiro de tinta fresca, o mundo dos meus filhos se tornava cada vez mais cinzento. A perda da casa de campo foi um golpe profundo no estilo de vida e no status social que eles tanto prezavam. Sem o refúgio gratuito para os fins de semana, sem o palco para as suas festas, a vida se tornou mais cara e menos glamourosa. As brigas entre os casais, antes abafadas pelo luxo, agora ecoavam pelas paredes de seus apartamentos na cidade. Na quinta-feira, Lúcia me ligou. A voz dela era hesitante. "Mãe, sou eu. Desculpe incomodar. Eu só queria saber se a senhora estaria livre no domingo para aquele almoço que a gente conversou." Aquele simples ato, o de perguntar pela minha disponibilidade em vez de assumir que eu estaria livre, foi o primeiro tijolo na reconstrução da nossa ponte. No domingo, fingi consultar uma agenda imaginária. "Sim, Lúcia. Domingo eu estou livre. O almoço é ao meio-dia." Eles chegaram no domingo pontualmente. Não vieram de mãos abanando. Lúcia trouxe uma torta de limão, que ela mesma fez. Ricardo trazia uma garrafa de vinho. E seus cônjuges, Mônica e Fernando, traziam no rosto uma expressão de constrangimento e respeito forçado. Eram os convidados na minha casa e a nova dinâmica os deixava desconfortáveis. O que para mim era um ótimo sinal. O almoço foi no meu pequeno apartamento. A mesa da sala para 6 pessoas era apertada, muito diferente da imensa mesa de Heitor na varanda da serra. E foi bom que fosse assim. A proximidade física nos forçava a uma intimidade que havíamos perdido. A conversa foi, a princípio, protocolar. Falamos do tempo, do trânsito, mas então meus netos, que até então estavam quietos, quebraram o gelo. "Vovó, é verdade que a senhora agora é uma pintora?" perguntou minha neta mais velha, filha de Ricardo. "Estou tentando, meu amor. É a minha nova aventura", respondi sorrindo. "O papai disse que a gente perdeu a casa de campo porque não cuidamos da senhora direito", disse meu neto, filho de Lúcia, com a honestidade brutal das crianças. Um silêncio mortal caiu sobre a mesa. Vi meus filhos e seus cônjuges empalidecerem. Eu olhei para o meu neto e disse, com toda a suavidade do mundo: "Não, meu querido, nós não perdemos a casa. Nós apenas mudamos de endereço. E o papai e a mamãe não deixaram de cuidar de mim. Eles estão apenas aprendendo uma nova forma de fazer isso. Uma forma mais bonita." Depois do almoço, enquanto eu servia o café, Ricardo e Lúcia se levantaram. E, sem que eu dissesse uma palavra, começaram a recolher os pratos e a lavar a louça na minha pequena cozinha. Mônica e Fernando, vendo a cena, se entreolharam e, sem graça, começaram a ajudar a secar e a guardar. Aquela imagem,
a dos 4 trabalhando juntos na minha cozinha, valeu mais do que qualquer pedido de desculpas. Era a penitência silenciosa. Era a linguagem das atitudes. As visitas de domingo se tornaram uma rotina. E, a cada semana, a relação se tornava um pouco menos tensa, um pouco mais genuína. Eles me contavam sobre suas vidas, agora mais modestas. Ricardo estava aprendendo a fazer churrasco na varanda do seu apartamento. Lúcia havia descoberto o prazer de levar os filhos a um parque público, em vez de um clube caro. Eles estavam, aos poucos, descobrindo que a felicidade não estava no status, mas nas pequenas coisas. Enquanto eles se ajustavam à sua nova realidade, a minha florescia. Minhas pinturas, que começaram como uma terapia, se tornaram uma paixão avassaladora. Pintei a serra, o meu antigo jardim, a mesa de Heitor. Pintei a dor da minha solidão e a alegria da minha redescoberta. Uma amiga do meu novo grupo de pintura, uma galerista aposentada, viu meus quadros e ficou encantada. Regina, isso é mais do que um hobby. Há uma verdade, uma emoção aqui que é rara. Você precisa expor. A ideia me assustou, mas ela insistiu. E, 6 meses depois, eu estava na noite de abertura da minha primeira exposição individual, em uma pequena e charmosa galeria no centro da cidade. O título da exposição era O Coração da Casa. Eu convidei meus filhos e suas famílias. Eles vieram, todos eles. Andaram pela galeria em silêncio, olhando para as minhas telas. Olhando para a sua própria história, contada através das minhas cores e das minhas pinceladas. O ponto alto da noite foi quando eles se depararam com a tela principal, a que dava nome à exposição. Era uma pintura grande, da varanda da casa de campo. Eu havia pintado a grande mesa de Heitor, vazia, mas banhada por uma luz dourada do fim de tarde, com as minhas roseiras floridas ao fundo. A pintura não transmitia tristeza, mas uma serenidade, uma paz, uma sensação de memória sagrada. Vi as lágrimas nos olhos de Lúcia. Vi Ricardo engolir em seco, a mão no ombro da esposa. É assim que eu me lembro, sussurrou Lúcia. Exatamente assim. Era tão bonito e a gente não enxergava. Naquele momento, um casal elegante se aproximou. Eram o Dr. Tavares e sua esposa, Eleonora, os novos donos da casa. Eu também os havia convidado. Eles ficaram olhando para a pintura por um longo tempo. E então, o Dr. Tavares se virou para mim. Dona Regina, ele disse, a voz cheia de uma emoção genuína. Esta obra de arte, ela pertence à casa que a inspirou. Nós gostaríamos de comprá-la. Queremos que o coração da casa permaneça para sempre em suas paredes. Meus filhos ouviram aquilo e o impacto foi visível. A confirmação, vinda de estranhos, do valor que eles mesmos haviam desprezado, foi a última e mais profunda lição. A venda daquele quadro foi o fechamento simbólico do ciclo da minha dor. Hoje, 1 ano depois daquela festa desastrosa, a nossa família é outra. Não temos mais a casa de campo para nos reunir, mas nos reunimos, no meu pequeno apartamento, que se enche de risadas e cheiro de comida, ou em parques, fazendo piqueniques. Nossas celebrações são menores, mais simples e infinitamente mais verdadeiras. Ricardo e Lúcia aprenderam a viver com os próprios meios e, ao fazerem isso, encontraram um novo tipo de respeito por si mesmos e por mim. Seus casamentos, que quase ruíram, se fortaleceram na adversidade. Eu continuo pintando. Minha arte me deu um novo propósito, novos amigos, uma nova forma de ver o mundo. E a muda de amoreira, na minha varanda, cresce forte, já dando os primeiros frutos. Às vezes eu olho para a foto que tiramos na noite da minha exposição. Eu, no centro, rodeada pelos meus filhos, noros, netos e pelos novos donos da minha antiga casa. Todos sorrindo. E eu penso que no final das contas, eu não perdi uma casa. Eu apenas a troquei de endereço. A antiga, a de tijolos, ficou na serra, guardando as memórias do passado. E a nova, a casa da minha alma, eu reconstruí dentro de mim, com as tintas da dignidade e as pinceladas do amor próprio. E esta, meus amigos, é uma propriedade da qual ninguém jamais poderá me despejar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria?
Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.